Ela é campeã de visualizações aqui no canal e a gente trouxe ela de novo para contar como é que essa história tá evoluindo. Com a gente hoje no Fora da Norma, Karen Canaã. E aí, amiga, que bom te receber aqui de novo. Já faz quase um ano do nosso primeiro papo. A gente fez aquela gravação do vídeo. Assim que o canal estreou, inclusive a gente vai deixar o vídeo aqui em um card para você poder assistir depois. Que a gente conta a história da 42, como ela chegou no Brasil. E naquela época a gente ainda estava falando sobre a 42 São Paulo, sem muito spoiler do que vinha aí. Então, primeiro, queria que você se apresentasse, para quem ainda não viu o vídeo anterior. E a gente evolui um pouco esse papo, contando um pouco como tá essa história. Adorei o convite. Obrigada por me chamar de novo. Bom, eu sou Cacá e tô como diretora da Escola 42. E spoilers, então, a gente falou muito sobre 42 São Paulo e hoje muito feliz da gente tá no Rio também, tá abrindo BH, né? E ano que vem tem mais novidade aí. Eu acho que esse crescimento é o retrato de um trabalho excelente, assim, que a gente tem feito no mundo inteiro. Hoje são 27 países, são mais de 46 campi. Para quem não sabe, a gente é uma ONG, é uma organização de impacto no mundo inteiro. E a gente só expande se a gente tiver parceiro. Então a gente conseguiu a Localiza para expandir BH, né? E vem mais por aí no ano de 23. Ai, que coisa linda. Primeiro, parabéns, né? Eu acho que é muito legal acompanhar essa história, ver isso se tornando verdade, né? E agora com o lançamento de 42 BH, a 42 São Paulo bombando. E aproveitando um pouco esse clima de fim de ano, né? A gente tá gravando em dezembro. Eu queria que você fizesse aí, puxasse da memória, como é que foi o ano de 2022 para 42 São Paulo? Foi um ano de muito desafio, né? Vamos tirar aí Copa e eleição. Mas foi um ano que a gente conseguiu trazer um número, inclusive, de não masculinos incrível. A gente fez uma piscina em julho, onde a gente teve uma conquista de 50% não masculino e 50% masculino. Isso para um número de tecnologia, para a gente, na 42, é muito alto, né? E a gente conseguiu o mesmo índice de aprovação, então a gente teve 50% não masculino entrando na 42 em julho e começando de volta no presencial, porque a gente reabriu em março desse ano, né? Então foi outro ponto pra gente muito importante. A gente abriu em janeiro de 20, fechou em março de 20, então o fato da gente ter reaberto esse ano foi uma grande conquista também. Eu acho que os labs, né? Então, para quem não sabe, a gente tem no meio da formação a oportunidade de conectar quem está estudando e aprendendo na 42 com empresas, né? Então, essas pessoas conseguem participar de um programa onde ela fica meio período na 42 e meio período numa empresa fazendo um projeto real, como se fosse um treinamento. Então, a gente aumentou muito o número de labs. Então, assim, eu acho que a 42, olhando como uma oportunidade para quem quer mudar de vida, para quem quer entrar na carreira de tecnologia, para quem quer um primeiro trabalho. Então, hoje a média de idade é 28 anos, então tem gente que já trabalhou, tem gente que nunca trabalhou, tem gente que já estudou, que nunca estudou. É um caminho de carreira, onde você consegue sim aprender de um jeito diferente. Tecnologia, onde você muitas vezes achava que não era possível, sendo mulher ou não mulher, ou homem, né? Ou qualquer que seja o gênero que você se identifica. E já começar no mercado de trabalho. Ou seguir no mercado de trabalho, mudando de área. Dentro disso que você falou, acho que tem um disclaimer muito importante para falar, né? Que as pessoas às vezes ficam em dúvida de, mas por que esse número de não masculinos ou pessoas em vulnerabilidade social é tão importante para 42, né? Eu acho que tem um ponto muito relevante que a gente sempre precisa reforçar, que a 42 é uma ONG e parte do propósito dela é dar acesso a pessoas que não achavam que tecnologia poderia ser um caminho, né? Então a gente vem de um mundo de tecnologia onde mulheres nem sempre enxergavam tecnologia como uma carreira, pessoas de vulnerabilidade não tinham acesso por conta de preço, né, de faculdades, e que era uma carreira às vezes muito cara de ser construída, até pelos equipamentos e tudo mais. E dentro da 42 a gente tem essa proposta que eu acho muito linda e que é sempre muito inspiradora, né, de poder dar acesso às pessoas, e é muito lindo ver essas pessoas vindo realmente. Tem uma frase que você sempre fala, que eu gosto muito, que é: por que a 42 tem tanta diversidade? E é sobre tirar barreiras, né? Então a gente tira a barreira financeira, a gente tira a barreira de escolaridade, que a pessoa ela não precisa ser formada no ensino médio, mas ela precisa sim ter um conhecimento de lógica, e ela precisa, eu acho que mais do que qualquer coisa, querer muito. A dedicação da 42, né, que a gente sempre fala que a gente não cobra R$1, mas é uma dedicação bem intensa. Eu queria que você comentasse um pouco do porquê que essa dedicação precisa ser tão intensa nessa fase, né?
Eu vou voltar um pouco na diversidade, porque eu acho um tema muito importante, né? A gente precisa fazer recortes, apesar da gente, se a gente separar onde a gente vai parar, mas a gente precisa fazer recortes para entender se a gente consegue essa diversidade dentro da escola. Mas, como você falou, né? E eu vou voltar um pouco para mim, porque eu estudei em colégio estadual, em colégio público, e o meu maior medo era, eu vou estudar e não vou passar, e se eu passar eu não vou poder pagar. Então, assim, eu olho hoje para as pessoas que estão ali dentro e a gente conseguiu permitir que essas pessoas estudem e ela não precisou estudar para provar que ela queria aprender. Ela não precisou passar por um processo quase autodestrutivo de dizer, olha, você precisa estudar muito para provar que você quer aprender. Não, deixa eu entender aqui. Só o teu raciocínio lógico, né, que é o nosso teste que tem online. E aí você, com a sua dedicação, a sua força de vontade, já desde o processo de seleção, consegue provar para você mesmo que você consegue. Não é nem para nós. Né? Muitas vezes os alunos e as alunas perguntam, mas o que vocês esperam da gente? O que você espera de você? No fundo, é sempre sobre nós. Né? Então, quando a gente olha para o processo e diz a diversidade entrou, é de fato porque a gente quebrou barreira. E quem entrou? Entrou o Brasil. Entrou o retrato de... Claro que ainda tem muita gente que a gente gostaria que entrasse, tem muitos gaps que a gente gostaria de cobrir, mas isso é um passo a passo, é uma construção. A gente está aqui há 3 anos, eu espero que daqui 15 a gente esteja nesse podcast olhando e veja o quanto tudo mudou. Mas eu acho que essa diversidade é importante exatamente para quando a gente olha para a tecnologia, olha para problemas mesmo nossos e vê por que a gente não conseguiu encontrar uma solução para esse problema que é tão complexo. Porque tem um olhar. Ou tem 2 olhares? Não, cadê a pluralidade desse olhar para esse problema? Como a gente consegue, já que a gente não consegue se colocar no lugar do outro e viver o que o outro viveu, então como é que a gente consegue trazer o outro para cá e dizer, mas isso funciona para você? Então acho que essa é uma parte muito importante da diversidade que a 42 dentro do modelo dela no mundo inteiro consegue atrair. E aí tem a parte da dedicação que você mencionou, né, que a nossa relação e vínculo, ela não é monetária, ela não é financeira, né, é um vínculo sobre pertencimento. Não é sobre, será que eu caibo aqui? Não, você pode pertencer a essa comunidade, você pode pertencer a esse caminho. Ele faz sentido para você? Ele faz, eu quero mudar de vida, eu quero arrumar um trabalho, eu tenho um objetivo e eu tenho uma meta. Maravilha, você entrou aqui então, você tem 1 ano e meio, 2 anos, onde você pode se dedicar e se comprometer a mudar a sua vida, a atingir essa meta, a conseguir seu objetivo. Então essa dedicação, esse comprometimento é de você com você mesmo. Dizer, olha, eu entrei aqui, eu fiz esse processo de seleção, que muitas pessoas, a gente pode até ver o vídeo sobre piscina, que diz, nossa, eu me descobri, eu na verdade fiz amigos para a vida, eu reconheci meus códigos antes de conhecer qualquer outro. É um processo de seleção que faz você se rever muito nesse processo de aprendizagem e de educação. Então, acho que a dedicação e comprometimento, ela é fundamental não só para 42, mas é para a vida, para o que você escolhe fazer. A gente brinca que no nosso game, você começa com 4 vidas, mas no fundo você tem uma só. E o que você vai fazer com essa vida? Né? Então, assim, você pode jogar com ela como você quiser, mas o teu comprometimento e a tua dedicação estão sempre como pontos principais e fundamentais dentro da tua trajetória, seja dentro da 42 ou fora, né? Não, e isso é tão incrível, né? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida é justamente a gente se comprometer conosco. Tipo, é muito mais fácil quando... Por isso que as pessoas precisam se matricular em uma academia, as pessoas precisam fazer um compromisso. Mas você, quando tem liberdade, e na 42 tem essa liberdade meio radical, né? De horários, de professores, que não tem horários, não tem professores. Então é você tem que sair da sua casa, deixar a sua cama, deixar o seu Netflix, deixar a sua situação ali para se deslocar e chegar até a escola para poder trabalhar com seus colegas e ficar imerso naquele ambiente. Então, é muito interessante, até se a gente fizer um paralelo com a própria Copa, né? Que a Copa acabou recentemente, a gente passou por esse momento e tal, e teve um momento muito legal da galera olhando para a dedicação dos jogadores. E eu acho que na 42, assim, dá para fazer um paralelo muito legal, porque se a gente pensar em jogadores profissionais, o que difere eles de um jogador de várzea é a quantidade de dedicação. Né? Um jogador de várzea, uma pessoa que joga ali no dia a dia, quer jogar no sábado, ela vai jogar no sábado, ela nem treina durante a semana, chega o final de semana e vai com os amigos.
E um profissional é aquela pessoa que durante 8 horas, 10 horas do dia dela, ela tá treinando, ela tá se esforçando. Aquela imagem famosa, né, da bicicleta do Richarlison, que tipo, nossa, que incrível a bicicleta que ele deu, mas o quanto ele treinou para conseguir fazer aquilo daquele jeito, principalmente naquele momento, né? Então, eu acho que engenheiros e engenheiras de software são atletas de ponta, né? Os bons engenheiros e engenheiras de software, eles são atletas profissionais que precisam ter uma dedicação. E é por isso que a gente cobra tanto essa dedicação tão intensa, né? E é muito, muito engraçado, porque as pessoas, às vezes, elas ficam em dúvida. Tipo, poxa, mas é presencial? É uma dedicação de pelo menos 8 horas aí por dia, né? A gente faz uma dedicação aí de 40 horas semanais, principalmente nesse começo. E eu acho que é muito por isso, assim, para você ter um comprometimento, você entender que você tem hora para cumprir e que se você se comprometer, você vai conseguir chegar muito longe. Falando em chegar muito longe, a gente tem histórias lindas dentro da 42, né? Então, inclusive, um dos nossos sonhos é fazer 42 episódios sobre 42 histórias. A gente vive trazendo algumas histórias aqui, mas eu queria que você comentasse algumas histórias que te marcaram, assim. Tem muitas histórias boas, mesmo. Outro dia eu estava conversando com um dos cadetes e ele disse, olha, eu sempre trabalhei com gente, né? Então, sempre vi gente, tive num lugar onde as pessoas me viam, onde eu cumprimentava, mas eu acho que eu nunca fui visto. Então, a minha dificuldade ao entrar na 42 não era entender se eu ia aprender, mas era falar com o outro. E eu falei, mas a vida inteira eu falei com gente. Não, na verdade, não. A vida inteira eu cumprimentei, eu fui cumprimentado, mas eu não sentei para olhar no olho e pedir a ajuda de alguém. Então, ele disse, o maior desafio que eu tenho tido na 42 é olhar nos olhos do outro e dizer, eu preciso de ajuda. E aceitar a ajuda dessa pessoa. E eu olhei aquilo e disse, gente, mas ele... Eu tinha uma ideia de que o aprendizado era o desafio, mas no fundo é a construção desse desenvolvimento relacional, é como eu vou me relacionar com o outro. Né? Ou até uma pessoa que veio e falou com o próprio Flaviano, que é um dos nossos guardiões que vem aqui até já, e ele disse, olha, eu acho que esse lugar não é para mim, né? Porque eu não tenho roupa para vir aqui. E ele jovem, mas esse lugar é para você. Mas não importa como você está vestido, não importa o que você... Porque quando a gente olha eu acho que eu vou voltar um passo. Quando a gente olha para uma escola ou para um ambiente de aprendizado, né, e principalmente de andragogia, que é o que a gente está dizendo, a gente está ali com adultos aprendendo. Não é pedagogia para pequenos. Né? Mas é um monte de criança que nasceu faz tempo. Todos nós somos. E a gente traz para esse lugar as nossas dores, as nossas crenças, os nossos amores. Então, tá tudo ali com a gente. Então, a partir do momento que aquela pessoa entrou lá e disse, esse lugar não é para mim, quem foi que fez ele acreditar que aquele lugar não é para ele? Então, quando a gente olha para 42 e o processo da 42, é como a gente acredita no potencial daquele indivíduo. E diz, olha, se eu tô acreditando em você, se você tá nesse lugar que tá cheio de iMacs ou que tá bonito desse jeito, ele é para você, com essas pessoas que estão aqui para você também, você pode começar a acreditar em você. E aí eu acho que quando a gente diz que a mágica acontece, é você poder dizer, olha, eu não sei, e fala, pô, ele também não sabe. Eu não aprendi matemática, e eu tenho que olhar para a trigonometria dentro de um exercício, mas o outro também não sabe, e o outro vai me ajudar a aprender. Então, eu acho que dentro desse ambiente, com essa segurança psicológica, a sua cognição, você olha para você e consegue aprender a aprender. Dizer, poxa, eu não aprendi, mas calma, eu posso aprender. Né? Seja você neurodivergente, como a gente vê autodeclarado na 42, 30% é. Né? A gente pode dizer aqui autista, TDAH, então são pessoas que não conseguiram aprender num método tradicional e de uma forma tradicional, mas conseguem aprender juntos com neurotípicos. Então, eu acho que as histórias, elas vão desde uma pessoa que na pandemia perdeu o trabalho, porque trabalhava com vídeo, com fotografia, ou era freela, e disse, olha, eu não via caminho, aí encontrei na tecnologia um caminho, fiz 42, ou até do próprio Edu, que trabalha com a gente hoje, que vai abrir BH, né, que era um jogador de futebol, a gente falou de Copa, que é um jogador de futebol ainda na essência, eu acho, né, aos 19 anos fez sub-20, chegou até o final, segundo ele, e falou, e não rolou. E aí eu procurei curso de tecnologia e vi que um deles eu tinha que pagar depois, mas eu falei, mas eu vou pagar, eu nem sei se esse negócio é para mim. Então encontrei a tecnologia e um dos gatilhos foi porque ela era gratuita. Fiz a 42, me apaixonei pela 42, passei no processo de seleção, fiz o Labs e ao invés dele optar por ser contratado por uma empresa, ele entrou no time da 42. Então eu acho que a 42, mais do que uma opção, ela é uma escolha.
né? E essa escolha consciente do que você quer mudar e do que você quer fazer na sua vida com tecnologia como meio e como ferramenta, a gente é um caminho. E aqui a gente está falando sobre a história de pessoas que passaram pela 42, de alunos e tal. Eu queria bifurcar aqui e trazer um olhar também que impacta muito, mas a gente fala muito pouco, que é o olhar das pessoas que estão por trás das empresas que apoiam a 42. Porque não são empresas que apoiam a 42. São pessoas que apoiam a 42, que acreditam na história e que olham na 42 uma oportunidade de ampliar o impacto, sim, das empresas, das instituições, né? E tem muitas pessoas que, inclusive esse podcast acontece hoje por conta de uma pessoa que trabalhava na Vivo, né? E era apaixonado pela história da 42, ele foi empreender, criou esse espaço aqui. E hoje ele fala, né, faz conteúdos, mas ele se apaixonou pela história da 42 lá atrás. E carregou essa paixão junto com ele, mesmo tendo saído da Vivo, né? E dentro da Vivo nós temos pessoas incríveis, dentro da Fundação Teles, dentro da Fundação Localiza e da Localiza, do Itaú. Então, dentro desses parceiros que nos apoiam, o que você entende de histórias que estão por trás, né? Às vezes pessoas ligadas à tecnologia, pessoas que não eram ligadas ou são ligadas à diversidade. Como é que você entende, assim, quando você vai fazer o pitch para o parceiro apoiar a 42, onde que você acha que pega? Nossa, depende. Porque, como você disse, são pessoas que estão ali por trás, né? Então, cada um também tem uma dor, dependendo da área onde ela está. Ela tem uma dor, então quando a gente conversa, por exemplo, com a área de recursos humanos, a gente entende a dificuldade que é contratar pessoas muito boas para resolver hoje os problemas de tech, ou quando você fala da área de tecnologia mesmo, né, como você consegue entender a dor ali de ter um time que trabalhe junto de forma colaborativa, ou até do topo, de olhar e dizer, olha, se a gente não tem pessoas boas hoje nesse ecossistema, como é que a gente vai ter amanhã? Né? Então, olhar para a 42 como uma construção de um ecossistema e uma organização que vai contribuir para transformar esse ambiente de tech num lugar mais diverso, mais consciente, mais colaborativo, mais criativo. Né? Então, assim, depende muito. A gente encontra o que sim a gente tem encontrado muito nos parceiros, e principalmente nesses que estão com a gente desde o começo, é um olhar de construção. Como é que a gente, daqui, uma visão de longo prazo, que é maravilhoso, que muitas vezes a gente não enxerga aqui no Brasil, se enxerga no resto do mundo, né? Como é que a gente vai daqui 10, 15 anos olhar esse ecossistema e olhar o país? Então a gente tem muitas vezes uma visão mais imediatista e como é que a gente resolve isso hoje, amanhã? Como a gente contrata 200, 2.000? É uma construção e não é só da 42, é de todo um ecossistema de cursos, de bootcamps ou de graduações como nós, né, para conseguir mudar esse cenário. Então, acho que o lugar do parceiro tem o lugar de responsabilidade social, de impacto, né, de como é que a gente muda a vida de um e tem um impacto coletivo. Então, quando a gente fala de escala, por exemplo, né, a gente vai olhar para uma universidade. Uma universidade muitas vezes faz um processo de seleção no ano, né, seleciona de 30 a 50 pessoas, e essas pessoas ficam 5 anos aprendendo. Na 42 a gente faz 4, 5 processos no ano, consegue selecionar até 300 pessoas e essas pessoas em 2 anos ou na metade disso já estão no mercado. Então a escala é outra, mas ela ainda não é a escala que o Brasil precisa. Então muitas vezes o parceiro questiona e quando a gente devolve, ele entende que é uma mudança individual, que é um impacto coletivo, que sim, a gente está trabalhando para um ecossistema, não está trabalhando para resolver o problema de um, né, e nem preencher vaga, e que o gap ele é muito menor de vaga, mas ele é um gap de colaboração, ele é um gap de potencial humano, ele é um gap de cognição. Então, como a gente olha para as human skills, que tem um gap muito mais profundo, né, do que necessariamente para aquela vaga específica. Tem um dado muito interessante que é o tamanho desse gap, né, que fala-se muito de um gap de pessoas desenvolvedoras no mercado, só que a gente não entende que esse gap é principalmente de pessoas plenas e pessoas sênior, né? E de pessoas júnior, obviamente, tem um gap, mas essas pessoas júniores, elas precisam estar muito bem preparadas para muito em breve ser plenas e muito em breve ser sêniors, que é justamente onde a gente sente esse maior déficit, né? Como é que você acha que a pessoa que se forma ou que está fazendo essa formação na 42, ela é diferente de um júnior, por exemplo, que fez um curso curto prazo, um curso pequeno? Onde que você acha que realmente está esse impacto? Quando eu olho para os cursos que a gente
estudo do mercado e comparo com a 42, é inevitável que a gente faça uma comparação. Eu acho que tudo começa no indivíduo. E aí eu vou para um histórico de educação, onde o sistema de educação da minha época, ele está em transição, mas ele é um sistema para o indivíduo fracassar. Ele é um sistema onde você se resume por uma nota, onde você não sabe o que você sabe, onde você sabe o que você memoriza, onde você é dito o que fazer, a que horas fazer, como fazer, por que fazer, onde você não tem espaço de autonomia, de protagonismo, de decisão. E aí você passa anos num sistema como esse, onde você sai para o mercado de trabalho e diz, e agora, o que você quer? Não sei, não tem alguém aqui para me dizer. E agora, o que você vai fazer? Não sei, não tem alguém aqui para me dizer. Então, eu acho que o método, ele parte do indivíduo, dizendo, olha, o que você quer aqui? Como você quer aqui? Por quanto tempo você quer aqui? Eu tenho contornos para você, eu vou te dizer quantas horas você precisa, eu vou te dizer com quais pessoas você pode fazer isso, que é em grupo ou individual, quais projetos você vai fazer. Mas eu acho que colocar o indivíduo nesse lugar de decisão, de escolha, de autonomia, de protagonismo da sua própria trajetória de aprendizado, eu acho que é o primeiro passo. E aí você constrói esse indivíduo quando você está é como você vai fazer para educar-se antes de se educar sobre aquilo que você escolheu. Então, eu aqui vou aprender sobre isso, nesse esquema que eu aprendo, eu olho mais para isso antes do outro, eu prefiro conversar em grupo do que olhar no YouTube, eu olho no YouTube, eu leio o meu PDF, eu vou construir minha trajetória. E aí, quando eu sair daqui e for para uma empresa, bom, eu tô com um problema na mão, o que eu vou fazer? Eu vou juntar aquela galera que tá aqui, eu vou perguntar, e primeiro eu vou dizer que eu não sei, mas a gente vai descobrir. E daí, é o comportamento, então essas pessoas, por mais diferentes que elas sejam, elas se encontram num comportamento, num perfil de como elas vão aprender. Então, o método, por exemplo, ele permite que você exista antes do que você vai aprender. Então, você vai ali dentro do teu tempo de dedicação, dentro do que você precisa aprender, dentro da flexibilidade que a 42 te dá, você vai seguir uma trajetória onde, primeiro, você só consegue avançar se você ajudar o outro ou for ajudado pelo outro. Então, a cola e a colaboração é a forma como a 42 funciona. Então, não é sobre o que você memoriza, é sobre o que você entende. E você só consegue avançar se você disser o que você fez. Você pode até colar do outro, mas você vai conseguir explicar o que você fez, o que você entendeu? Então, eu acho que esse sistema, né, constrói dentro do próprio indivíduo, dizendo, pô, eu consigo tomar as minhas decisões, eu consigo fazer com que isso, e eu também consigo ouvir o outro. E eu, para ouvir o outro, preciso me ouvir também. Então, assim, como é que você consegue partir da premissa de que o indivíduo é o principal de todo esse processo, indo para uma linguagem de base também. Então, quando você diz, tá bom, qual a diferença de um júnior e de um pleno? Acho que tem essa parte do comportamento, do saber trabalhar em time, do saber trabalhar consigo, saber dizer, olha, eu não sei, mas eu vou aprender. E, ao mesmo tempo, uma linguagem de base que vai te dar uma fundação onde, a partir dali, você consegue aprender outras coisas, né? Então, não é você aprende tampa em copo. E aí você pede, vai fazer uma panela, eu não consigo fazer uma panela. Não, você vai aprender como você constrói utensílios que seja, dependendo do copo, da panela, da tampa. Então, como é que você consegue partir de uma base onde você vai ter outros conhecimentos que ainda nem surgiram, mas você vai conseguir, através do teu comportamento e da base, conseguir pegar. É muito interessante porque às vezes as pessoas nos procuram, nos questionam, não, porque vocês não formam em quantidade, né? Eu acho que não é nem responsabilidade da 42, a gente tem tantas instituições incríveis formando profissionais incríveis, não é nem a nossa responsabilidade resolver o gap do mercado, mas eu acho que a gente tem um comprometimento muito, muito forte com qualidade, né? Então a gente está formando profissionais, que é o que a galera brincou esses dias, eu achei sensacional, que é o júnior tunado. Né, que é um júnior que, tipo, ele entrega muita... tanto que a gente vê alunos nossos entrando em empresas e sendo plenos em pouquíssimo tempo, né? Por conta desse comportamento que você estava falando, que eu acho que é isso que diferencia a galera da 42, que é chegar, às vezes, numa empresa como júnior, junto com outros júniors, e é dado um desafio e a pessoa não saber muito bem o que fazer... mas ela sabe como se comportar. Não, gente, vamos entender aqui qual é o desafio, como é que a gente se organiza, como é que a gente se divide. E é meio que um comportamento de liderança mesmo. Então, a gente vê esse impacto, né, que uma pessoa que contrata um aluno da 42, ela tem muito esse perfil de... Na verdade, assim, ela se surpreende quando ela entende que esse aluno, né, que esse profissional júnior,
ele tem uma atitude muito de grupo ali, né? É que, na minha opinião, a escola ou a universidade ou uma instituição de ensino, ela deve educar para a vida, ela não deve educar para o mercado. Não, o mercado é um dos recortes que, eu sou mãe, eu sou mulher, aí eu tenho os meus hobbies e eu trabalho. Então, assim, a partir do momento que uma instituição de ensino ela se propõe a educar, ela precisa educar para a vida. Então, eu não acho nem justo a gente dizer que a gente forma para o mercado. Ou que a gente está aqui para cumprir vaga, porque não é verdade. Não são pessoas que programam, são melhores pessoas que programam. E o que elas vão fazer com essa programação, ou se elas vão se reprogramar, diz respeito a elas. Eu acho que sim, a responsabilidade que a gente põe aqui dentro é que é uma ferramenta e um meio que você pode construir ou destruir uma sociedade. E o que você vai fazer com isso? Né? O que você vai fazer com o que você aprendeu? Então, eu acho que a gente tem algumas perguntas que eu tenho muita dificuldade de responder. É assim... E quanto é por cabeça? Ai, tem um amigo que eu conheci recentemente, ele chama Saulo, ele fala assim, peraí que eu vou pegar a guilhotina pra saber quanto que é. É maravilhoso. E a mão de obra? Mas não é mão de obra, gente, são pessoas que põem mãos à obra. Então, assim, como é que a gente sai desse estigma e um pouco o sistema capitalista tá aí, mas de formar robôs, sejam automatizados ou não, desde a Revolução Industrial. Então, assim, e a mão de obra? Mas e quantas pessoas? E como que eu vou preencher vaga? Assim, são cidadãos que estão com um conhecimento maior do que estavam sobre si, sobre uma ferramenta e o que eles vão fazer com isso? Essa é a beleza. Se eles não tinham, porque eu não tenho oportunidade. De fato, vocês não tinham oportunidade, agora vocês têm. Porque eu não estou no meu lugar, agora você está no seu lugar de fala, agora você tem oportunidade, o que você vai escolher fazer? Você tem 1 milhão de possibilidades. Então, eu acho que a responsabilidade da 42, sim, hoje, é formar engenheiros e engenheiras de software. Mas antes disso, passa por um olhar do indivíduo de dizer, olha, a gente está aqui também para dizer, olha, eu não vou dar uma faca a uma criança que não sabe como usar. Como é que você entende que você é um indivíduo que sim tem deveres, tem direitos, tem poderes, tem oportunidades e vai saber usar isso de um jeito mais humano? E dado esse contexto que você trouxe, né, desses melhores indivíduos que programam, como é que você sugere que o parceiro olhe para a 42 como uma oportunidade de parceria, né? Eu acho que antes de tudo como é que a gente olha não só para nós, mas pro ecossistema, para a sociedade. A gente precisa de indivíduos melhores que trabalhem com tecnologia com um olhar mais humano. A gente fez uma entrevista com a Lucilena Galvão, que é uma filósofa que eu adoro, e ela disse, olha, quanto mais você se desenvolver, menos a possibilidade de você construir uma coisa que vai te destruir. Então, num lugar de um grande banco, de uma grande empresa, o olhar, ele é como é que a gente desenvolve melhor uma sociedade. Assim, é para isso que uma empresa existe, para resolver problemas de uma sociedade. Então, quando você olha para 42, seja para um Labs, que é um programa de inclusão produtiva, seja para uma mini piscina, que é um programa onde você tem um colaborador que ele entra na 42 e sai melhor do que ele entrou. Então, como é que eu posso apoiar a formação de pessoas em excelência em tecnologia? Como é que eu faço para trabalhar com inclusão produtiva? Como eu apoio a 42? Apoiar a 42 é apoiar uma sociedade melhor. Apoiar a 42 é como é que eu consigo formar melhores pessoas para a tecnologia. Então, acho que tem um olhar social, um olhar de impacto, mas tem um olhar real de como eu trago melhores pessoas também para a minha empresa. E como eu melhoro as pessoas que estão aqui dentro da minha empresa através de skills, de human skills, como as pessoas dizem, ou soft skills, de comportamento, de como trabalhar melhor em time, melhor em colaboração, como trazer pensamento crítico, aprender a aprender e trabalhar até desenvolvimento relacional, mas também skills claras de tecnologia, seja C, C++, Python, Java, qualquer que seja a outra tecnologia ou linguagem que eles precisem. E quando a gente fala sobre essa qualidade técnica, né, essa excelência técnica que é muito atrelada ao nome da 42, eu gostaria até de fazer uma reflexão de que a gente é muito acostumado, né, a olhar com reverência para o nome de um MIT, de Harvard, que são realmente universidades muito famosas no mundo e que são atreladas a essa qualidade e que estão distantes e são muito focadas num grupo muito seleto e muito pequeno. E hoje a gente tem a 42, que em alguns rankings está até à frente, né, de Harvard, por exemplo, que é o ranking, eu vou colocar o link aqui na descrição, que é o URI,
que ele é um ranking que ele fala sobre faculdades inovadoras e também sobre valores éticos. E a 42 nos valores éticos, ela é a primeira do mundo, né? E nesse ranking de 100 universidades mais inovadoras, ela é a 8ª. E a gente tem isso no Brasil. Então, para a gente poder olhar para isso como uma possibilidade, poder passar essa informação para outras pessoas de, sim, você pode estudar numa das melhores universidades do mundo, que hoje está disponível gratuitamente para muitas pessoas aqui no Brasil e agora, né, no Rio, em São Paulo, em BH. Então, assim, para a gente finalizar, o nosso papo, te agradecer demais por estar aqui com a gente hoje. Queria que você deixasse sua mensagem aí, ou para a galera que está nos assistindo, para os nossos cadetes. Eu acho que uma boa reflexão, eu não sei se eu faço um exercício diário para fugir do imediatismo, sabe? Daquela resposta rápida de Whats, ou de ler um post rápido, ou de... Então, como é que eu volto mais para a essência, para uma leitura mais profunda, para um pensamento e uma construção mais de longo prazo, né? Eu acho que para você que está procurando, né, o que é um próximo passo seu, o que é uma entrada em tecnologia, ou o que é uma carreira em tecnologia, ou o que pode ser o início de uma construção, a 42 pode ser uma escolha para você, né? E eu acho que quebra algumas barreiras, como a gente já falou, não só financeira, mas barreiras de preparação e uma exigência que talvez uma trajetória de vida não tenha permitido com que você tivesse ou tenha, mas eu acho que olhar para 42 como um começo, né, como um ponto de partida para a tecnologia, eu acho que pode ser uma boa dica. Bom, gente, esse é o Fora da Norma. É um prazer maravilhoso estar com ela aqui. Ela vai voltar muitas vezes. Agora, o próximo episódio a gente vai fazer com todos os diretores da 42. Eles não vão escapar da gente de novo. E obrigada por estar até aqui nesse momento assistindo o vídeo. Um beijo.